sejam bem-vindos a mais um podcast da Ícaro Tech. Eu sou a Jéssica Pierre e eu vou estar com vocês no episódio de hoje com convidados muito especiais para falar sobre qualidade e teste de software. Então, hoje nós temos aqui o Célio Lopes, que é analista de qualidade aqui na Ícaro Tech. Nós temos o Matheus Silva, que também é analista de qualidade aqui na Ícaro Tech. E nós temos a presença ilustre, um convidado muito especial, que é o Lineu Rocha, da Bosch. Ele que é gerente sênior de engenharia na Bosch. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer ter vocês aqui, né? É muito legal para falar sobre esse assunto. Então, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem sobre vocês para os nossos ouvintes. Opa, beleza. Bom, eu sou o Célio, né? Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, estou graduando ali, fazendo especialização em liderança, gestão e inovação. Né? Uma coincidência legal é que hoje estamos eu e o Matheus trabalhando juntos aqui na Ícaro, mas a gente se conheceu na faculdade. Não só era colega de classe, mas a gente fez todos os trabalhos de faculdade juntos, então é uma evolução que a gente vem junto lá desde da faculdade. Né? E eu já atuo assim há 15 anos, né, na área, mais especificamente, a maior parte da minha vida eu sempre foi muito focado na área de suporte, né, e implantação de sistemas. Né? Mas aí isso aí me deu uma bagagem muito, muito boa e eu acabei fazendo uma transição de carreira para a área da qualidade, né, na qual estou atuando aí já tem uns 2 anos. Né? E uma coisa incrível que eu descobri é que quando você realmente tem uma vivência ali de suporte, você já chega na área de qualidade assim quase pronto, né? É muito legal isso. Bom, olá a todos, eu me chamo Matheus, trabalho aqui na Ícaro como analista de qualidade, trabalho na área de tecnologia há aproximadamente 7 anos, já atuei como analista de suporte em infraestrutura, trabalhei também já com desenvolvimento de software e hoje trabalho com qualidade de software. Bom, eu acho que é isso. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lineu, como a Jéssica já apresentou, sou gerente de engenharia de desenvolvimento de software na Bosch. É um prazer estar aqui com vocês, Jéssica, Célio, Matheus, agradeço pelo convite. Tenho uma jornada já bem grande aí no desenvolvimento de software, trabalho desde 2003 nesta área de desenvolvimento. E hoje eu atuo no gerenciamento de squads ágeis de desenvolvimento de software. Então, bem próximo também do tema de qualidade, tema muito importante aí no nosso dia a dia de desenvolvimento para garantir produtos excelentes no nosso mercado, né? Então, mais uma vez, agradeço pelo convite. Bom, legal, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. E, bom, vamos começar esse bate-papo do básico, né? Então, Célio, conta para mim, o que é qualidade de software? Então, qualidade de software está muito ligado mesmo ao próprio nome, né? Você trazer, né, você ter processos, né, e definições para que você possa atender, né, o requisito e as expectativas do seu cliente ou do usuário final de uma ferramenta. Né? Então, a qualidade é essa medida, né, onde você implementa todos esses tipos de processo de teste, processo para olhar o próprio processo de desenvolvimento, né, e ter essa medida, né, que a gente chama de qualidade. Bacana. Bom, dentro, né, dessa questão da qualidade de software, nós temos o papel que é o analista de qualidade, que inclusive é o que você e o Matheus fazem aqui, né, na Ícaro. E eu queria que o Matheus explicasse um pouquinho para mim qual que é o papel do analista de qualidade dentro do projeto. Então, assim, antes de tudo, é sempre bom lembrar que o analista de qualidade, ele é o guardião dentro do projeto, né? Então, ele olha para a qualidade de modo geral, desde o início ao fim, a entrega final do projeto. Então, assim, o objetivo é trabalhar na prevenção de defeitos, né? Então, assim, existem diversas atividades que o QA realiza, né? Que o analista de qualidade realiza,
que às vezes a gente não sabe, né? Às vezes o pessoal acha que não, o analista de qualidade ele só clica lá nos botões e verifica se está funcionando, ou ele só entra com algum valor no campo e verifica o resultado final. Mas não, tem diversas outras atividades. Uma das atividades que é essencial para o analista de qualidade é as cerimônias, todas as reuniões. Então, assim, ele está dentro de todas as reuniões, tá, de entendimento. Ele também define o que será testado, né? Ele constrói todo o planejamento de teste, todo os cenários, né? Utilizam padrões para escrever esses cenários. A gente tem um padrão, um modelo que o pessoal utiliza muito aí no mercado, que se chama Gherkin, né? Ele executa os testes, né? Aí vai variar do projeto, às vezes ele executa os testes funcionais, às vezes testes exploratórios. Isso vai depender muito também do profissional de qualidade, o que ele está realmente fazendo ali no projeto. Ele também tem algumas atividades de automação de cenários de testes, né? Então, ele cria script de teste para automatizar esses cenários. Às vezes, ele também dá manutenção, ele valida os ambientes de teste onde é executado essa bateria de teste. E sugere também bastante melhorias aí no projeto, dependendo de como for. Se ele identificar algum problema, alguma inconformidade, ele pode levantar a mão, chamar o PO, chamar o time, conversar sobre melhorias do projeto. E também, uma coisa que está muito comum nos dias de hoje é o analista de qualidade, ele orientar o time de desenvolvimento a construir testes de unidade, né? Que é a base da pirâmide de teste, que é um teste muito bom para se fazer, um teste barato, que entrega muito valor para o código do projeto, sabe? Então, é mais ou menos nessa linha. Eu gostaria de complementar aqui o que o Matheus trouxe, né? Eu vejo que o analista aí de testes ou de qualidade, ele tem um papel muito importante em disseminar a cultura de qualidade dentro do time, né? Desde a origem ali dos requisitos, junto ao PO, e durante o desenvolvimento, próximo aos desenvolvedores. Então, ele tem esse papel de ser um evangelista da qualidade dentro do time. É uma visão aí um pouco mais ampla do que no passado a gente tinha, né, do analista de testes executando aquela bateria em busca aí de problemas, mas na verdade eu coloco aí que o analista de testes ele busca a conformidade e eventualmente surgem aí problemas, né, que devem ser tratados pelo time durante o processo de desenvolvimento. Então tem um escopo bem amplo dentro das atividades de desenvolvimento, né? Eu acho muito interessante, assim, um pouco essa mudança que teve, né, do papel do analista de qualidade, porque quando a gente pensava lá nos projetos mais antigos no modelo cascata, realmente o testador ele ficava ali no final e ele tinha que chegar ali, qual que é a sua missão? Chegar com sangue nos olhos e tentar quebrar aquele sistema para ver se acha um bug ou alguma coisa, né? E hoje nosso trabalho está muito mais voltado à prevenção, né? E muito interessante essa questão, né, que faz parte do meu trabalho aqui na Ícaro, do Matheus, é disseminar, né, a cultura da qualidade. A gente tem todo um projeto, né, para poder estar fazendo isso dentro da empresa, que está funcionando muito bem, né? E o analista de qualidade é muito interessante porque ele tem que estar envolvido com todos os atores dentro de um projeto, né? Desde a concepção daquilo que vai ser desenvolvido até a entrega final, né? Olhando para tudo, né? Tentando fazer com que o software seja entregue com qualidade, mas que a gente possa fazer ajustes de processo também para ter mais qualidade e agilidade na entrega mesmo. Sim. Bom, você entrou num assunto, sério, que é a questão, né, que você falou, o testador, né, de entrar e ficar lá testando o software e tudo mais, e aí passou para um outro papel, que é o papel da analista de qualidade, que é essa questão da disseminação, da cultura também, né, da qualidade do software. E aí, no mercado, eu sei que existe uma confusão entre essa questão do analista, né, de qualidade e o tester. Qual que é a diferença, né, principalmente nessa questão do título do cargo? Porque às vezes você vê a questão do tester, às vezes você vê analista de qualidade. Então, qual que é a diferença, né, do QA para o tester? Então, alerta de polêmica, porque
realmente é uma confusão muito grande. Você pode ver, às vezes uma empresa abre uma vaga para fazer uma contratação. Ela pede um tester, mas ela quer um QA. Ela pede um QA, mas ela quer um tester. E assim, eu acho que não existe exatamente o certo ou o errado. Mas o que acontece, que eu percebo ao longo da história, que é o seguinte: o analista tester, ele tem uma função bem específica, que é executar os testes, sejam testes manuais, às vezes testes automatizados, mas o foco dele é testar. E o analista de qualidade, ele engloba essa parte do teste, mas ele tem um escopo maior de trabalho, né, que envolve toda essa questão de olhar o processo de desenvolvimento, né, de acompanhar, por exemplo, na etapa de requisitos, a gente consegue acompanhar aquilo que o cliente solicitou, a gente ali já pode fazer críticas construtivas, como que você quer que eu ordene isso, como que você quer que desenvolva essa parte, como que esse campo vai funcionar, a gente já vai fazendo essas críticas para que a gente possa refinar o requisito. E nisso você já ganha muito prevenindo possíveis bugs, né? Se você tem um conhecimento daquele produto de forma geral, você já consegue ter essa visão como analista de qualidade. Às vezes está chegando uma feature nova que vai impactar diretamente numa outra feature e cabe a nós, como analistas de qualidade, levantar essa bandeira, né, para que a gente possa tomar a melhor decisão possível, né? Então, basicamente, o testador é o que executa, e o analista de qualidade ele também pode ser um testador, né, mas ele abrange mais. E eu percebo que em equipes grandes, equipes pequenas, geralmente se traz um analista de qualidade. Equipes muito grandes, às vezes esses papéis são divididos. Então você tem ali um analista de qualidade talvez para coordenar os outros QAs, né? E ali no time dele ele vai ter QAs com várias especialidades, perdão. E aí, dentro dessas especialidades, você pode ter um que seja focado em teste, né? Esse cara não vai escrever, ele não vai olhar requisito, ele só vai, no momento que ele tiver para poder testar ali durante o processo de desenvolvimento, ele pega o que precisa fazer e testar. Eu concordo aí com o Célio, né? Acho que cobriu bem esses dois pontos, e que é algo bem contextual mesmo, né? Dependendo do projeto, dependendo da equipe, você vai ter um profissional que tem essa visão mais ampla, já executando também os testes, né, no final, e em outros momentos você vai ter os dois papéis, ou eventualmente vai ter só o tester também, dependendo do projeto. Você pode ter uma etapa de testes, a gente conversou agora há pouco do tester acompanhar, do que é acompanhar o desenvolvimento, mas alguns projetos você tem uma etapa final ali, apenas de validação. Depende do contexto, depende da dinâmica, depende do tipo de projeto, se é um modelo cascata ou um modelo ágil, você vai ter um setup diferente de time. O que eu coloco aqui também sobre o analista de qualidade, ou esse trabalho feito em relação à qualidade, é que ele começa antes até do desenvolvimento, no sentido de direcionar quais serão os testes, qual que é o padrão de qualidade esperado, quais são os critérios de aceitação de uma forma geral que este produto ou sistema precisa ter para ser aprovado. Então, passa a ser algo já planejado desde o início, né? E ali, no final de um ciclo de desenvolvimento, um sprint ou mesmo uma etapa, você vai confrontar se aquele produto atingiu aquele padrão de qualidade especificado neste plano inicial. E o analista de qualidade, ele consegue chegar aí nestas discussões também sobre a visão geral de qualidade deste produto. Entrando um pouquinho na questão de teste mesmo, né? Quais que são os principais testes que são realizados, né, pelo analista de qualidade ou pelo testador, e quais são os mais comuns, né, que geralmente se usa nos projetos? Assim, nos meus últimos anos aí trabalhando com qualidade, eu já precisei realizar diversos tipos de testes. Testes funcionais, testes exploratórios, igual eu comentei, testes não funcionais, né, que é testes voltados ali para performance, para carga,
enfim. Mas o que eu observo bastante, né, assim, na maioria dos projetos que eu já atuei, é que o pessoal utiliza muito teste funcional E2E e também testes exploratórios, né? Então, assim, a ideia é buscar a conformidade em relação aos requisitos, né? Quando a gente fala de teste funcional. E o teste exploratório é aquele teste mais livre, que voltado ali para a experiência do QA, e também ele pode utilizar até uma heurística de teste para identificar algum problema e tal, explorar bem o sistema. Bom, acho que ficou claro, né, que todo software ele precisa ser testado, né? Mas isso, né, ainda hoje, ele não é tratado em alguns locais, enfim, em algumas empresas, isso não é tratado como prioridade, né? Por que vocês acham que isso acontece? Bom, eu posso começar neste ponto. Eu acho que muitas empresas, elas consideram sim a qualidade como elemento fundamental nas entregas, né, de software, mas por que, na minha visão, algumas ainda não conseguem trazer a qualidade de software como um elemento base para o desenvolvimento? Na minha visão, isso tem relação com separar as atividades de desenvolvimento de software da atividade de teste de software. Na verdade, a gente hoje em dia no desenvolvimento ágil preza pela equipe multidisciplinar, então as duas atividades deveriam acontecer ao mesmo tempo, né? Conforme você desenvolve, faz uma liberação, o QA já vai fazendo acompanhamento, a validação. Então, isso acontece de forma natural, de forma que você não precisaria, então, priorizar essa atividade, porque ela já faz parte do pacote. Se a gente olha o modelo ágil, que a gente precisa entregar valor de forma antecipada e consistente para os clientes, eu não consigo olhar um valor sem qualidade embarcado nesse valor. Então, para mim, não seria possível desassociar os testes, a qualidade de software do desenvolvimento. E quando você faz essa separação, você abre um espaço para gerar essa discussão. Vou fazer o teste ou não vou? Isso é prioritário ou não é? E é onde muitas vezes as equipes acabam negligenciando esse item tão importante, que faz parte, na minha visão, do desenvolvimento de software. Perfeito, concordo totalmente com o que você falou, Lineu. E eu vejo que a parte da cultura, né, essa questão de você ter a cultura de qualidade, você disseminar, né, dentro da empresa, dentro de um projeto, né, essa cultura da qualidade, na minha percepção é o que mais pega, né, é você não ter realmente essa cultura para você poder chegar nesse ponto que você estava falando. Por exemplo, você conseguir ter um processo em que o desenvolvedor ele vai desenvolvendo pequenos blocos ali e o analista de qualidade já vai testando, né, aquilo, né, o processo acontecer tudo ao mesmo tempo, depende muito dessa parte da cultura, né, e aí não tendo a cultura, você acaba vendo também um monte de situações, né, às vezes o prazo é curto, daí a pessoa opta por não executar um processo bacana de testes, ou faz alguma coisa corrida, né? Acaba não fazendo um processo legal, né? Falta de recursos, às vezes você não tem o profissional dentro da empresa, né? Que vai ter aquele olhar do QA, né? Tipo aquele olhar detalhista, né? Para poder fazer com que aquele produto alcance uma maior qualidade, né? E, sim, a ausência de processo formal, né? Se você não estabelece um processo, não orienta as pessoas, né, do como que ele funciona, né, dificilmente você vai conseguir implementar a qualidade dentro de um processo. As pessoas precisam entender o que é qualidade, precisam entender como fazer, né, e precisam entender todas as melhores práticas. Complementando isso também, o que faria, então, ainda, em última instância, não realizar os testes? Eventualmente, imagina-se quem toma essa decisão que terá algum ganho, seja no prazo, seja numa entrega mais rápida, mas falta análise de impacto que essa falta de qualidade pode gerar,
seja para a empresa, seja para o produto, e aqui eu coloco impacto financeiro, caso o seu cliente, o seu usuário tenha alguma dificuldade gerada pela falta de qualidade. Então, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema legal, dependendo de onde você está aplicando esse software, uma falha pode gerar problemas para a empresa também, e também para a credibilidade do próprio produto no mercado fica prejudicada quando uma falha é encontrada já lá no nosso ambiente de produção, digamos assim, né, para o usuário final. Então, se fizermos uma análise detalhada e bem fina sobre os impactos, com certeza você passa a entender que sai mais barato você aplicar os testes no momento adequado do que ter um problema logo mais na mão do usuário. Acho que esse é um fator bem importante que explica o porquê muitas vezes não é feito esse teste, e na minha visão seria por não ter feito esta análise de impacto devida que pode ser gerado por um problema de qualidade. Bom, você já entrou numa questão, dessa questão dos problemas que podem ser gerados, né, por não fazer a qualidade, né, o teste de qualidade do software, mas, assim, pensa numa empresa que não tem, né, esse profissional, não tem a qualidade e teste de software, mas ela quer implementar isso, né? Qual que é a importância de uma empresa implementar essa questão da qualidade e testes de software? Bom, dando sequência aqui nesse mesmo assunto, eu vejo, assim, a maioria dos produtos hoje, se não todos, são desenvolvidos com o usuário no centro, né? E, de novo, você entregar um produto de qualidade, você está respeitando o seu usuário, né? Então, a maior importância, na minha visão, é você entregar aquilo que o usuário espera do seu produto, né? E outro benefício ou importância em nós trazermos aí os testes de software é que, ao contrário do que a gente citou no tópico anterior, que traria um atraso na entrega, ou se não fizer os testes, você tem um ganho ali, né, você consegue entregar o produto antes, para mim é uma visão, a médio prazo é ao contrário que acontece. Quanto mais você testa, maior vai ser a produtividade do seu time de desenvolvimento, no sentido que ele não precisa parar para corrigir problemas que surgem, e ele consegue focar no desenvolvimento de novas features, né? Outra vantagem que pode ser citada aqui, você diminui custos com o seu time de suporte, você vai ter menos reclamações dos seus clientes, né? Você vai ter redução de horas do seu time de desenvolvimento trabalhando na solução dos problemas. E também, como citado anteriormente, você deixa de ter impactos legais e financeiros caso um problema de software atinja algum dos seus usuários, né? Faço até uma analogia aqui. O que você prefere? Você prefere apagar um incêndio ou evitar um incêndio, né? Então é bem nessa ideia, né? Pois é, bem colocado, Célia. E como que a qualidade e teste de software, ela se encaixa na questão das metodologias ágeis? Bom, vamos lá. Essa é uma mudança de cultura para times que trabalhavam previamente ao desenvolvimento ágil, que você tinha uma separação, você tinha ali a etapa de desenvolvimento, depois isso era transferido para o time de testes fazer a validação e depois iria para um outro time fazer a implantação desse sistema em produção. Quando você traz o desenvolvimento ágil, metodologias ágeis, vou focar aqui no ágil puro, né? Nem vou citar aqui frameworks, você tem o conceito de times multidisciplinares, e esses times contêm as competências necessárias para desenvolver o produto de uma forma ampla. Então, você vai ter dentro desse grupo os desenvolvedores, os QAs, os testadores, você vai ter o pessoal de design também, pensando na solução. Então, todos esses profissionais trabalham em conjunto para entregar valor ao cliente
de forma antecipada e consistente. Então, para mim, é um encaixe muito direto, né? A gente já vem falando nos outros tópicos também, você ter o QA, o testador, trabalhando em conjunto com o restante da equipe para gerar um valor completo. Existe um conceito de trabalho concluído e não concluído, o definition of done, né, quando você tem alguma atividade para ser feita, e quando você não faz os testes durante o seu desenvolvimento, você fica com uma atividade incompleta, no sentido que ainda tem algo a ser feito depois do desenvolvimento, da implementação. Quando você traz aí de forma ágil o QA trabalhando próximo aos desenvolvedores, a hora que você chega no fim, realmente é o fim, realmente é algo que está concluído, realmente algo que está validado, e é um incremento de valor pronto para ser liberado aos clientes, usuários. Então, eu acho que é um encaixe muito importante, né, e faz todo sentido trazer os QAs dentro do desenvolvimento ágil. Nossa, super concordo, né? Eu acho que tem tudo a ver, do mesmo jeito que existe o manifesto ágil, né, de um time de desenvolvimento, que você pode incluir o QA também nessa, né, como um integrante do time de desenvolvimento. Você também tem especificamente o manifesto do teste ágil, né? Qual que é a minha ideia? Minha ideia é, se você está dentro de algum framework ágil, isso encaixa muito bem, né? Dá muito certo. Porém, infelizmente, o mundo não é sempre perfeito, né? Então, você tem hoje realidade em que projetos estão muito com essa cultura de qualidade e funciona muito bem, já tem uma metodologia ágil. Existem projetos que vão mesclar metodologias, então talvez você tenha que fazer algum tipo de adaptação no seu processo. Ainda existem hoje projetos que ainda estão no modelo cascata, né, que você também tem que fazer, né, alguma espécie de adaptação. E aí eu penso muito, né, nesse manifesto do teste ágil como premissa para que você consiga trazer qualidade para qualquer tipo de projeto. Vou dar um exemplo. Se você pega um projeto, não sei, às vezes um cliente exige, ele comanda o projeto e ele exige que seja um modelo ainda cascata. Beleza. Eu posso atuar no modelo cascata, mas eu acho muito ruim você atuar da forma que o QA atuava antes, que é testando só no final, né, que era a prática comum. Então, nessa ideia, eu gosto de fazer algumas adaptações baseado nesse manifesto, que ele basicamente fala: prevenir bugs mais do que encontrar bugs. Né? Como que você previne bugs? Né? Participando da etapa de requisito, por exemplo, como a gente mencionou aqui. Então, independente se o projeto é ágil ou de escopo fechado, modelo cascata, você tentar implementar, né, essa ideia de que você, como que já pode participar desde a etapa de requisitos, né, para poder estar ali prevenindo uma série de bugs. Né? Uma outra premissa é testar o entendimento mais do que checar a funcionalidade. Né? Você precisa entender o que você está fazendo e ter a visão de usuário, dependente do processo do projeto. Você tem que buscar ter essa visão de usuário, né, para que você entenda para que aquela feature funciona. Eu tenho um campo, e aí está me dizendo que aquele campo só aceita números inteiros. Eu não posso entrar lá e validar se aceita um número negativo ou qualquer coisa do tipo. Eu tenho que primeiro entender para que serve aquele campo. Por que o meu cliente, o usuário final, vai usar esse campo? E na minha cabeça entender também se esse campo faz sentido ser desse jeito, para poder estar trazendo para o time de desenvolvimento. Em vez de ser um campo, não poderia ser um drop-down, aí você traz isso para discussão e chega numa ideia melhor. Né? Então, continuando nessa questão do manifesto. Construir melhor sistema mais do que quebrar o sistema, né? Que é aquela visão que eu tinha falado no começo, no final você chega lá com sangue nos olhos, querendo derrubar aquele sistema de qualquer jeito,
né, querer ganhar troféu por quantidade de bugs encontrados, né, mas a verdade é que você precisa fazer em time, né, não só o analista de qualidade, né, buscar construir o melhor sistema, né, para que quando você chegue na etapa de teste, você pode ir sim lá com sangue nos olhos para tentar verificar tudo, mas a ideia é que você encontre o mínimo, né, quando chegar nessa etapa que você vai estar testando de verdade ali no manual, né, rodando os automatizados, a ideia é que você vá com foco bug zero, né, possível de acontecer, é difícil, né, você chegar nessa marca de bug zero, mas você vai com esse norte, né, e trazer a cultura, né, mostrar que o time é responsável pela qualidade e não só o QA ou o testador. Então, ao longo desse meu desenvolvimento na área de qualidade, eu percebi assim que encaixa muito bem essa questão das metodologias. Se pegar a metodologia ágil e encaixar com o manifesto ágil do teste, funciona muito bem, porque as premissas já estão encaixadas, vamos dizer assim, né? E quando você vai para um projeto que é um pouco diferente ou que não usa, que tem um processo um pouco diferenciado ou qualquer coisa do tipo, você usa essas premissas para poder fazer adaptações, né? Manter testes contínuos, tentar prevenir, né? Construir o melhor sistema, esse tipo de coisa. Complementando, né, Célio, essa parte do QA participar de antemão do refinamento dos requisitos, seja ele feito num projeto ágil ou cascata, é fundamental, né? Isso ajuda demais você já entrar alinhado na fase de desenvolvimento, vamos falar do ágil nas iterações de desenvolvimento, né? Evita a ocorrência de erros, como o Célio trouxe, que o que importa lá no final é que o produto saia sem qualidade. É aquela dinâmica que quanto mais cedo você identifica um problema, mais barato é para resolvê-lo. E se você nem tem o problema, mais barato ainda. Então, você traz para o início ou para antes do desenvolvimento a discussão. Nos modelos ágeis, o QA estando próximo, o desenvolvedor já também começa a assimilar aquele mindset de questões que podem dar problema pela proximidade do QA. As próprias histórias de usuário em seus critérios de aceitação já vêm mais bem escritas, então o QA auxilia ali durante os refinamentos a questionar pontos importantes para que o requisito esteja claro já ali no início, junto ao PO. Então, veja, é uma interação muito grande entre pessoas durante todos os momentos, né? Que é fundamental quando você tem uma metodologia ágil colocada. Então, a gente vai afunilando aí durante as perguntas e vai vendo qual é a importância do QA nesse modelo. Porque, olha que interessante, se você considerar uma metodologia ágil em que o QA não atue desta forma, que ele atue em um momento posterior, é até questionável você entender se você está seguindo os princípios ágeis nesse sentido, porque você está postergando uma liberação de valor para um momento seguinte a uma validação, quando já deveria, assim, um incremento de valor nascer de forma já completa, né, no final do desenvolvimento. Acho que a gente vai cada vez mais consolidando esse conceito aqui. Aumenta diretamente o prazo, né? Porque você precisa de um prazo para desenvolver, depois um prazo para testar. Sim. Aí perdeu toda a agilidade, né? E fora isso, imagina que você testa depois, em uma outra iteração, encontra problemas. A equipe de desenvolvimento, eventualmente, já está no outro ciclo de desenvolvimento. Então, você começa a gerar atrasos no próximo ciclo também. Então, começa a gerar uma bola de neve, esse tipo de situação, que não favorece a agilidade, né? Então, faz todo sentido essa integração do QA com o restante da equipe durante todo o ciclo de desenvolvimento e que começa antes da própria iteração. De novo, começa no refinamento das histórias de usuário, os requisitos, né, dependendo do que cada equipe utiliza aí para especificar os requisitos,
começa ali essa atuação do QA. Bom, né, vocês falaram muito dessa questão da metodologia ágil, da cultura, né, de qualidade, teste de software, do mindset, né, que é preciso ter voltado para essa questão. Mas e quando eu falo da cultura DevOps no desenvolvimento, né? Matheus, você acredita que a cultura DevOps ela trouxe uma evolução para a qualidade e teste de software nas empresas? Sim. Então, eu percebo um dos pontos mais fortes aí entre qualidade e essa cultura DevOps é a parte do processo de entrega contínua, né? Então, a gente vê hoje muito que até mesmo profissionais de qualidade, que eles estão sempre evoluindo e estão aprendendo bastante técnicas e ferramentas DevOps para trazer isso para a qualidade. Então, a gente vê muito baterias de regressão, né? Então, sempre que um desenvolvedor, por exemplo, ele faz uma alteração lá no código, ele sobe isso para o repositório, o que acaba acontecendo? Roda uma bateria automática, né? Isso, geralmente, quem faz ou é o DevOps ou é esse profissional de qualidade, que também tem bastante skill aí de DevOps, de ferramenta. Para quê? Para que rode, valide todos os casos de testes, no caso de regressão, garanta que não quebrou nada na aplicação e depois que tiver tudo certo, que tiver um ok, aí sim atualiza o ambiente. Então, assim, é bem interessante isso. Um outro ponto também que eu percebo bastante é que a galera hoje em dia tá rodando bastante teste em container, né? Então, o pessoal utiliza Docker, o pessoal utiliza também diversos scripts, shell script, para fazer, por exemplo, fazer uma integração para deixar uma bateria rodando em determinado horário, eles configuram na crontab, enfim, tem diversos recursos aí, né, que a gente percebe que envolve a parte de DevOps, de desenvolvimento também, e que está dentro aí da qualidade. Nessa parte de DevOps também tem aquela, tirando um pouco a parte técnica, vamos dizer assim, né, de como se desenrola, mas tem aquela premissa, né, do DevOps, que é um dos objetivos também é unir equipes, né? E o QA ele é um papel muito importante, porque o QA dentro de um projeto, ele realmente é um ponto de ligação entre todos os profissionais que estão dentro de um projeto, né? Então, é muito importante e, assim, tem tudo a ver com um trabalho de qualidade, né? A cultura do DevOps. E olha que interessante nesse ponto, a gente falou do QA transmitir conhecimento para os desenvolvedores na questão anterior. Aqui a gente vê os desenvolvedores transferindo conhecimentos para os QAs criarem as esteiras, as automações necessárias, né? Eu vejo como algo fundamental hoje essa linha de automação de testes, né, de qualidade, para garantir principalmente que, ao longo do tempo, conforme o produto vai ficando mais robusto, você realizar os testes, principalmente os testes de regressão, que são aqueles que garantem que o que estava funcionando continua funcionando, eles vão ficando volumosos. Então, você vai levando isso aí para uma esteira de automação e isso você vai ter a garantia que o que funcionava continua funcionando mesmo depois que foi feita uma nova feature. Claro, a gente tem vários níveis de testes, unitários, de integração, regressão, mas todos aí sustentados pelo DevOps ou pelas ferramentas de automação colocadas hoje no mercado, facilitam a manutenção até da qualidade de todos os testes, porque senão você precisaria de cada vez um número maior de profissionais de teste ao longo da jornada, conforme um produto vai ganhando mais features, né? E isso não é desejável, isso não é possível pelos custos que isso traria para o desenvolvimento. Então, a hora que você traz automação nesse sentido, você mantém a sua agilidade e velocidade de desenvolvimento e também um ciclo de feedbacks muito rápido. Assim que alguém sobe, como o Matheus colocou, sobe um novo código ou uma nova feature para o ambiente de integração contínua, essa esteira já vai rodar as validações necessárias e o desenvolvedor automaticamente
imediatamente, no caso, já vai ter um feedback se aquele código, aquela feature afetou algo que não deveria, que não estava previsto. Então, este ciclo de resposta ou de feedback rápido é o que o DevOps, na minha visão, traz de maior vantagem quando você fala em desenvolvimento ágil. Que aí entra uma coisa também que é algo que a gente precisa evoluir, né? Aí eu falo a gente, pessoas em geral, né, trabalhando ali dentro de um projeto de desenvolvimento de software, é entender essa questão dos testes automatizados, né? Eu vejo assim que, por um lado, tem empresas e projetos que querem automatizar absolutamente tudo. Por outro lado, tem empresas que acham muito caro, né, automatizar. Lógico, está com a visão errada, mas acham muito caro você fazer, né, as automações. E aí, uma das coisas que vem acontecendo, vem mudando, né, é essa questão. Né? Aos poucos, o pessoal está valorizando mais, né, essa parte dos testes automatizados. E o que eu vejo é muito isso que o Lineu falou. Né? Cada ciclo que você passa ali de desenvolvimento, cada entrega que você faz, existe a necessidade, numa próxima entrega, eu validar itens da entrega anterior, da outra anterior, da outra anterior. É lógico, aquilo que tem mais impacto. E isso vai crescendo muito. Quando eu chego ali, pensa, eu chego na sprint 50, né, eu tenho 50 sprints aí de coisas que foram desenvolvidas para poder testar manualmente, né, para depois fazer entrega. Imagina o tempo que a pessoa deve levar, né, para poder fazer isso. E se não tem tempo, o que acontece? Diminui o escopo de teste. Por consequência, diminui a qualidade do produto, você vai acabar achando um bug crítico lá em produção, né? Aumenta muito a chance disso acontecer, né? E é muito interessante, né, você ter um processo, né, para poder estar automatizando, mas entender também o que deve ser automatizado. Né? Eu, geralmente, né, em processos de automação, eu gosto de começar pelo que é crítico, né? Pelo aquilo que já foi levantado, que você já tem uma ideia, uma noção de que é crítico, que pode causar, por exemplo, um impacto financeiro na empresa, ou pode causar um gargalo de suporte, né, porque falhou alguma coisa muito importante, né? Então, basicamente é isso, essa importância que eu dou para esse processo de automação, né, que é a pessoa entender o que deve ser automatizado e o que não deve ser automatizado, porque também tem um detalhe, o olhar humano faz muita diferença. Então, quando a gente fala, por exemplo, daquela premissa de testar um entendimento, a máquina ela nunca vai entender para que aquilo serve. Né? E aí cabe a nós, né, manualmente, né, como testadores, vamos dizer assim, né, verificar esses pontos. Célio, um ponto interessante aí que você falou é automatizar os pontos críticos, né? E isso é bem legal, porque assim, sempre que a gente começa a automatizar, a gente pensa assim, vamos começar ali pela tela de login, por exemplo. Mas assim, a gente sempre tem que pensar no cliente. A tela de login entrega valor para o cliente, para o produto do nosso cliente? Faz sentido eu gastar esforço, né, gastar tempo automatizando a tela de login, ou eu tenho que pensar ali no core do sistema, no que realmente gera valor, dá dinheiro, entrega dinheiro para o cliente? Então, assim, é bem importante a gente pensar dessa forma. Sempre que for automatizar, olhar para o produto do cliente, ver o que realmente entrega valor e automatizar diversos cenários e fluxos específicos, pensando nesse caminho, né? De, assim, não deixar parar esse fluxo, porque esse fluxo pode acabar, por exemplo, com a reputação da empresa do nosso cliente, perder contrato, enfim. É sempre bom pensar dessa forma. O que a gente vê com toda essa discussão é que essa possibilidade, as ferramentas DevOps, né, que trouxeram para o nosso dia a dia de qualidade, é que ela expandiu, na verdade, a capacidade. Porque, assim, o que é repetitivo, você transfere ali para esses pipelines aí de teste, e libera capacidade humana para os testes exploratórios, enfim,
e eventualmente, uma vez feitos esses testes exploratórios, quando eles se tornarem recorrentes, você leva, então, para uma automação e assim vai aumentando toda a suíte de testes em torno desse sistema, desse software, né? Então, vejo aí uma expansão muito grande da capacidade de testes e liberando o potencial humano, né? O que é o humano é bom, a criatividade, a curiosidade, algo ali que ele desconfia que não está tão ok, ele vai ali, faz aquele teste exploratório e consegue eventualmente identificar algo, né? Então, acho que é um complemento, não é algo que vai eliminar uma função ou outra, mas sim traz um ganho de produtividade muito grande quando a gente fala em qualidade. Perfeito. Perfeito. Eu queria trazer um assunto aqui que eu vejo que às vezes ele gera um pouco de polêmica também, que é uma coisa relativamente nova, né? Porque, assim, tem muita coisa que já evoluiu muito fora do país, Estados Unidos, Europa, quando você vai pensar, mas aqui no Brasil a gente ainda tá aprendendo, desenvolvendo, né? E uma dessas coisas, né, que causou uma mudança muito grande ali no processo de teste é essa nova escrita, né, que o QA faz, que é o gherkin, né? Antigamente, quando a gente ia escrever um caso de teste, a gente lia os requisitos e aí, baseado naquele requisito, eu criava um passo a passo bem detalhadinho, né, de todas as ações que você tinha que fazer e todo o resultado que era esperado dentro dessas ações. Hoje, mudou um pouco esse cenário, né? Hoje, o QA, ele escreve nessa linguagem que é o Gherkin. A premissa é que seja uma linguagem de fácil entendimento para qualquer pessoa que leia aquilo. Seja um gerente de projetos, seja alguém ali no cliente, um usuário, seja o QA escrevendo para um outro QA, um desenvolvedor, e por aí vai. Só que a diferença principal é que hoje os testes eles não são mais tão tratados como passo a passo, né? E o que acontece? Ele é feito de uma forma um pouco mais genérica, né? Ele tem todo um esquema de escrita, né? Que primeiro você coloca uma pré-condição, né? Dado que eu acesse a página de login do sistema. Daí você coloca uma ação, né? Quando eu digito meu usuário e senha e clico em entrar, e aí depois você coloca o resultado. Então, o login será feito com sucesso. E você será redirecionado à página tal. Antigamente, a gente dava todo o passo. Digite o nome, digite a senha, clique no botão entrar. O que a gente ganha com isso como QA que eu vejo hoje? Ganha muito em agilidade, né? E na hora de testar, ele deixa uma leve margem exploratória. Pelo menos é o que eu faço ali no meu caso. Eu tento alcançar aquele resultado, mas como ele não está dizendo exatamente todos os passos, eu tento executar aquilo em diversos passos, em todas as possibilidades que o sistema me oferece, né? E aí acaba sendo um pouco polêmico, porque eu vejo ainda muita gente nessa ideia de que os casos de teste eles têm que ser escritos passo a passo, né? Detalhe por detalhe. E aí a única diferença que eu vejo nisso é a questão de contexto, né? Se a pessoa ela está dentro do contexto ali daquele time de desenvolvimento, realmente ela vai conseguir entender, né? Às vezes você só dá uma frase para o cara, fala assim, ó, validar a página tal, ele já sabe tudo que tem naquela página, tudo que ele precisa validar, né? Mas quando você coloca uma pessoa que não tem noção nenhuma, realmente você vai ter que entregar para ela ali um passo a passo, mas já não considero uma boa prática você colocar uma pessoa para testar que não tem contexto nenhum. Então, assim, eu estou gostando muito de trabalhar nessa linguagem do Gherkin e eu vejo que eu ganhei muito, eu ganhei muito tempo, né? Aumentou muito a minha produtividade no momento de desenvolver os casos de teste
né? E melhorou a qualidade do meu teste em si na hora que eu vou executar. Ô, Célio, um outro ponto aí que você ganha também escrevendo em Gherkin é que você pode pegar exatamente o que você escreveu em Gherkin e colocar para os seus testes automatizados, né? Então você tem um ganho gigantesco aí. Você não precisa reescrever seus testes para Gherkin para depois construir a automação. Não, você pode reutilizar ele ali e tá tudo certo. Então é um ponto também legal para destacar. Eu já tive situações em que o cliente queria testar. Perfeito, adoro quando isso acontece, quando o cliente ele decide se envolver no projeto. Daí, sendo que a gente estava desenvolvendo um sistema novo, né? Então o cliente ele tinha um contexto do que o sistema precisava fazer, mas ele não tinha um contexto de como aquele sistema funcionava, né? Então, o que a gente fazia? Eu desenvolvia todos os casos de teste em Gherkin, junto com o nosso time, e aí eu separava aquilo que ia para o cliente, porque os nossos testes eram extremamente detalhistas. E o cliente, a intenção dele, mais do que testar, era também conhecer o produto, né? Então, o que a gente fazia? A gente elencava, né, testes específicos, mais de caminho feliz, que a gente chama, né? Em que a gente rodava aquela bateria completa, né, colocava as coisas para automatizar, porque já estava tudo em Gherkin, então já facilitava muito. Elencava aquilo que ia para o cliente e aí escrevia no passo a passo para o cliente poder executar. Só que aí quando chega nesse ponto, eu já não chamo nem de caso de teste. O que você está oferecendo para o cliente? É um caso de teste? Não, na verdade eu estou oferecendo para ele uma espécie de guia, né, para que ele possa se situar dentro da ferramenta. E às vezes isso causa um pouco de confusão com as pessoas. Às vezes uma pessoa ela está na intenção de pedir esse guia para o cliente e ela pede caso de teste. E aí quando você apresenta o Gherkin, a pessoa, nossa, como é que o cliente vai entender, né, o passo a passo para poder executar isso? Então a ideia era desmistificar também um pouco dessa questão, porque, lógico, você tem que se adaptar às necessidades, né? Então, se você tem alguém sem contexto que vai mexer, você monta essa espécie de guia, mas hoje em dia os QAs, né, no geral, não trabalham mais, né, com caso de teste passo a passo, né? Trabalham em cima desse conceito do Gherkin, que é para ganhar tempo, para escrita, para execução, e como o Matheus falou, né, você usa essa linguagem para poder automatizar depois. Bom, legal, Célio, você entrou aí de algumas questões, né, dessa questão da automação e tudo mais, de como você realiza, né, alguns testes, mas como que funciona hoje na Ícaro, né? Como que funciona essa questão de qualidade e teste de software na Ícaro e quais são os principais resultados, né, para o cliente? Beleza, eu vou contar um pouquinho como começou, né, essa história de qualidade de software. Há uns 2 anos atrás, né, eu saí da última empresa que eu estava trabalhando, né, e estava buscando uma outra empresa, legal, um novo desafio, né, e vi uma oportunidade, né, na Ícaro, que era uma empresa que eu já avisava bastante, né, uma vaga de qualidade de software, né. Consegui ser entrevistado, passei na entrevista, beleza. Como primeiro trabalho, eu fui alocado num projeto que era um projeto coordenado pelo próprio cliente, né? Então, é aqueles projetos que você entra no processo do cliente. Aqui a gente tem, né, as duas situações, tem os projetos que a gente comanda e tem os projetos que são dentro do cliente, a gente entra ali dentro do processo deles. E o cliente pediu um testador, só que ele não pediu em forma de testador, ele pediu um analista de qualidade. Mas na prática, era um trabalho de testador. Como é que funcionava? Recebia casos de teste já pronto, não precisava nem desenvolver os casos de teste, era só executar esses testes, né? No caso, era um sistema de inteligência artificial para atendimento. Então, eu só executava, era só esse meu trabalho, pegar os testes e executar ali dentro do conforme o pessoal ia desenvolvendo dentro da sprint. E eu lembro que nessa época a gente tinha uma pessoa que tinha entrado antes,
né? Então nós tínhamos na empresa 2 analistas de qualidade, né? E daí, quando eu comecei a estudar, me especializar mais, né, entender especificamente como que funciona toda essa parte de qualidade, foi aí que eu comecei a questionar, né, o trabalho que eu estava fazendo, não achando ruim, mas questionar nessa questão. O que é qualidade, o que é teste, o que um faz, o que outro faz, o que é o quê, né? E aí eu lembro que já no primeiro feedback que eu tive, eu cheguei para o meu líder e falei assim, você sabe qual que é a diferença de um trabalho de analista de qualidade para um trabalho de um testador? Porque eu percebo que isso tem muita confusão hoje, né? E daí eu expliquei, né, qual que era essa visão que a gente falou lá no começo, que o testador ele é que executa mais, aí eu falei, ó, o trabalho que eu estou fazendo hoje é um trabalho de um testador, mas eu acredito que eu posso contribuir muito mais. E aí comecei a falar tudo que um QA pode contribuir dentro de um projeto, essa questão dos requisitos, né, e tudo mais. Mas como a gente estava ali, é um processo do cliente, e o cliente tinha um time de QA, né, que trabalhavam essas questões lá interno, e eu era mais ou menos eu era um QA de desenvolvimento, então assim, eu validava algumas questões ainda no processo de desenvolvimento, para que chegasse menos bugs para o time de QA, vamos dizer assim, né, tipo, era um refinamento inicial ali, né, antes de passar para o outro time. Então, eu continuei nesse trabalho, nesse serviço dessa forma, mas aí a gente começou a ter ideias para poder fomentar, né, a cultura de qualidade dentro da empresa, né? E aí começamos a fazer workshops, né, apresentar para o pessoal da área executiva, apresentar para o pessoal da área de gerência de projetos, pessoal da área técnica, e a consequência disso foram os projetos começarem a pedir analistas de qualidade. Foram os projetos começarem a entender que, em vez de você pegar 10 desenvolvedores, você pega 8 e 2 QAs, né? Quando você pensa em time de desenvolvimento, você não está pensando só no cara que faz código, né? Time de desenvolvimento também tem que ter, né, um analista de qualidade, né? E aí, nesse trabalho, a gente vem crescendo muito, né? Nossa equipe cresceu bastante, né? E sempre com essa premissa, né, do teste ágil, do manifesto do teste ágil, né? O que a gente faz hoje é verificar os nossos projetos, verificar a necessidade, né, do perfil de profissional, porque entra uma coisa muito interessante. Apesar de que todos os QAs fazem testes, você tem algumas ênfases ali que você pode notar, né, no perfil, né, de cada pessoa, né? Tem pessoas que são mais voltadas para processo, tem gente que é muito detalhista ali na hora de fazer um teste manual, tem gente que vai se identificar mais com a parte de requisitos. É lógico que a gente tem que mandar bem em tudo, mas sempre tem aquela coisa que você se destaca mais, né? E aí a gente busca entender isso em cada profissional e busca entender a real necessidade de cada projeto para poder estar alocando esse profissional dentro desse projeto, né, para que dê vamos dizer assim, um match legal, né, nessas situações. Então, hoje, basicamente, é esse o trabalho que a gente está fazendo, colocando analista de qualidade em todos os projetos, né, para poder melhorar, né, sempre as nossas entregas. E o resultado para os nossos clientes sobre isso são resultados excelentes, né? O cliente acaba recebendo um software com qualidade, né, com alta qualidade, né, porque a gente investe muito, né, nas nossas equipes para que o pessoal tenha a ideia de alta performance, né, realmente possa fazer o melhor, né? Redução de custo, um pouco do que o Lineu tinha falado. Imagina você, o que é mais barato, pegar um bug ou um possível bug na hora que está escrevendo os requisitos, ou você pegar em produção, que a equipe já está trabalhando em outra coisa, e aí tem a questão de ambiente, aí esse negócio tem que fazer toda uma volta, né, para você corrigir, depois vai de novo, então é muito mais barato, vamos dizer assim, né, você descobrir antes. Então tem essa ideia da redução de custo, que é o que acaba acontecendo na prática, né? Com essas premissas ágeis, a gente faz a entrega mais rápido e mesmo assim mantendo a qualidade, que eu acho muito legal, né? Você agiliza o processo
e, ao mesmo tempo, vai aumentando o nível de qualidade, né? E a parte da satisfação do cliente, né? Eu entendo que quantos menos bugs forem acontecerem ali em produção, né, melhor vai ser a visão que o cliente vai ter da sua empresa, né? Melhora diretamente a sua reputação, né, vamos dizer assim. Bom, pessoal, muito obrigada pelo episódio de hoje, pela participação de vocês. É muito bacana a gente poder falar sobre isso, né? Surgiram assuntos muito legais aqui, essa questão da automação, né, na qualidade de teste, o papel, né, do analista de qualidade, toda essa questão da cultura ágil, né? A cultura, né, o mindset que a empresa tem que ter voltada para essa qualidade e teste de software. E eu só tenho a agradecer pela presença de vocês, foi muito bacana a presença do Lineu, do Célio, Matheus, muito obrigada pela contribuição de vocês. Muito obrigado também, pessoal. Muito legal estar gravando isso aqui com vocês. Eu adoro falar sobre qualidade de software, então fico à disposição para poder trazer diversos assuntos. Tenho vontade, já temos assuntos, né? Como você mesmo mencionou, automação, papel do analista, né? Os testes ágeis, né? A gente quer realmente disseminar essa cultura, não só, né, melhorar cada vez mais essa cultura dentro da Ícaro, mas divulgar essa cultura para facilitar a vida de todos. Quero agradecer também a oportunidade de estar falando um pouquinho de qualidade com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. E é isso. Até a próxima. Também agradeço novamente pelo convite, Jéssica, Célio, Matheus. Uma oportunidade muito boa para discutirmos um tema que eu considero fundamental também no desenvolvimento de software, que é a qualidade desse software desenvolvido e entregue. Então, uma iniciativa muito bacana da Ícaro em abrir esse espaço para conversarmos e influenciarmos positivamente os ouvintes a seguirem aqui alguns pontos, se não todos, o que a gente trouxe aqui na discussão, e continuar a discussão. Eu acho que é um tema vivo, é um tema, como o Célio falou e gosta de conversar bastante, é um tema que precisa de muita comunicação, né? Para mim faz parte inerente aí dos testes ou dos QAs, manter essa comunicação ativa com todos. Então, é muito boa essa oportunidade de deixar registrado alguns pensamentos aqui sobre esse tema. Obrigado. Bom, e você, nosso ouvinte, continue ligado aqui no nosso podcast e até o próximo episódio.